Caríssimo irmão, caríssima irmã, que alegria, que prazer estarmos juntos mais uma vez. Eu com vocês, vocês comigo. E juntos, então, nós fazemos a meditação da Palavra de Deus. É tão bom meditar a Palavra do Senhor. É tão bom estar com o Senhor. É tão bom sugar o mistério da beleza e da verdade. Nesse mundo em que grande parte da humanidade, dos homens e das mulheres, estão desinteressados, ou melhor, desinteressada, que é grande parte, desinteressada da beleza, da grandeza de Deus. Não veem mais a face de Cristo. Não veem. Estão muito preocupados, sim, com a carne. Estão muito preocupados com a concupiscência. Estão muito preocupados com o dinheiro, com o prestígio, com a ganância. Mas nem se lembram que esse tempo é passageiro, que tudo passa, que tudo se acaba. E então, essa beleza da face de Deus, que é transmitida pelo Espírito ao nosso ser, para muitos não existe. Estão preocupados na fama, nas redes sociais, no falatório que sai nessas redes sociais, nas fotografias. Então querem chamar atenção, querem ganhar dinheiro, prestígio, dignidade. E nem se lembra que tudo isso passa e se acaba. Como diz o salmista, passou de manhã, era uma árvore verdejante. Passou à tarde, já não dizia mais nada. Apenas tudo seco, galhos secos. É assim a vida. E por isso, meditar a palavra de Deus, sentir essa beleza da palavra, para vivê-la enquanto é tempo, enquanto temos tempo. Viver o hoje, como diz a carta aos Hebreus, viver o hoje com entusiasmo. Santa Teresinha dizia, não só hoje, mas agora, esse momento, porque é dele que depende a minha eternidade. Pois bem, estamos falando, não, mas primeiro façamos uma oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vocês. Acendei neles o fogo do vosso amor. É, o fogo do vosso amor. Para que na luz do fogo vejamos a luz de Deus. E não só o fogo, ver na luz do fogo, mas ser queimado por esse fogo, ser triturado, transformado por esse fogo. Que Nossa Senhora, a Mãe Santíssima, a Mãe Puríssima, a Mãe tão carinhosa, tão bondosa, está sempre atenta a cada um de nós, nos ilumine, nos ajude a compreender como ela viveu, queremos viver. Todos cheios do Espírito Santo de Deus, para caminhar no caminho que é Cristo para o Pai. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Como eu dizia há pouco, nós estamos comentando a vida consagrada. Pode alguém perguntar, como é que um padre diocesano vai falar sobre vida consagrada? Eu sou também consagrado. Eu sou consagrado como cristão, não sou consagrado como sacerdote. Eu não tenho voto de pobreza, mas tenho o celibato. Eu tenho a promessa da obediência. E, como sacerdote, sou chamado a viver como Jesus, na pobreza. Então, no sentido evangélico mesmo, portanto, posso comentar sobre tudo a parte mística, cética dessa vida consagrada. E eu falei da última vez dos votos, mostrando como a obediência da vida consagrada manifesta a beleza da total disponibilidade à vontade do Pai. Mostrando como a pobreza de Cristo, que se manifesta no voto da vida consagrada, é uma memória viva da oblação total para o Pai. E mostrando como a caridade expressa exatamente esse amor a Deus e amor aos irmãos. A castidade é um reflexo do amor puro para Deus, total para Deus e para com todos.
Vamos aprofundar um pouquinho. E hoje eu queria, em alguns minutos, falar sobre o ideal da vida consagrada. O ideal da vida consagrada está no alto. Corações para o alto, dizemos nós, antes de começar o prefácio em cada missa. E São Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, diz: se vocês ressuscitaram com Cristo, devem estar já voltados para Cristo, não nas coisas da terra. Pensar, saborear as coisas do céu. Todo ser do consagrado está dirigido a Deus. Não estamos dirigidos ao mundo, mas a Deus. Ao mundo por Deus, por causa de Deus. Como eu disse ontem, nosso amor de consagrado é um amor vertical. Deus, e daí então dobra para o mundo, se torna horizontal. Abraça o mundo. O amor que não é consagrado na vida religiosa ou no sacramento da ordem é assim, ó, vem aqui, horizontal, para depois subir para o céu, vertical. O suspiro, portanto, de uma pessoa consagrada é Deus. E que esse Deus se espalhe pelo mundo afora. Portanto, venha a nós o vosso reino. É interessante como Santa Teresinha estava tão apaixonada, consagrada, tão apaixonada que o mundo inteiro amasse Deus, amasse Jesus, claro, pela força do Espírito Santo, para ir ao Pai. Como ela foi uma missionária enclausurada, suspirava por isso. Não quero guardar mérito para mim, mas para a igreja, para os padres, para o Papa, para os pecadores. Era o sonho daquela grande consagrada, Teresinha do Menino Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs, o voto de castidade, volto a comentar os votos, é uma manifestação visível antecipada do mundo definitivo. Você se consagra, é Deus, é a Trindade, e a Trindade que se espalha. Interessante como está isso tão bonito no Pai Nosso. O Pai Nosso, as primeiras invocações se dirigem para Deus. Santificado o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas depois para o mundo, o pão de cada dia, o perdão e a paz com todos, a unidade. A luta neste mundo para vencer, não só nós que rezamos, mas todos, para não cair no mal. Esse é o ideal da vida consagrada. É uma manifestação visível, antecipada do mundo definitivo, do céu. Novo céu, nova terra, nova vida. E o consagrado já quer viver essa vida. Suspira, almeja, deseja ele, Deus, o mundo. Portanto, a vida consagrada está ligada profundamente à igreja. Porque essa é a missão da igreja. Que é Cristo continuado, pregando o Evangelho de Jesus. O consagrado está ligado diretamente ao mistério da igreja. Está ligado à vida da igreja. Está ligado à santidade da igreja. Está ligado até à dimensão hierárquica da igreja. Vejamos um pouquinho. Ao mistério da igreja. Claro que isso depende muito da forma do consagrado. Se ele é um monge, se ele não é eremita, você sabe que as consagrações variam. Ao eremita, que vive sozinho, ou pequeno grupo, no silêncio, na oração, na penitência. Há aquele que vive no mosteiro, e esse então
vive uma vida de consagrado bem profunda, em comunidade. E aí, entre esses monges e monjas, variam muito as regras, os costumes. Aqueles que vivem em comunidade, mas não vivem numa ordem, vivem numa congregação. Tem uma vida ativa muito grande. Na vida ativa, eles mostram o amor a Deus e aos irmãos. E aqueles que vivem no instituto, ainda não é uma congregação, mas é semelhante a uma congregação, e almeja essa unidade, essa fé. E aqueles que vivem na vida, comunidade de vida. Comunidade de vida é muito bonito, quando de fato é uma comunidade de vida. Quando é um grupo que quer viver as virtudes, a fé, a missão da igreja, pode não ter os votos evangélicos, mas tem, desde já, uma maneira de viver esses votos. Caríssimos irmãos, o consagrado mesmo está ligado à igreja, ao mistério da igreja. Claro, dependendo da forma, como eu disse, da forma de vida, não é? Cada um está ligado à igreja. O monge eremita, ele vive no silêncio, mas é na profundidade da lei, como diz, despercebido, mas ali se oferecendo, se doando por si, por toda a humanidade, por amor. A vida consagrada nasce do coração da igreja mistério, porque a igreja é a união, a comunhão com Deus. E a vida consagrada quer viver esse mistério de comunhão com Deus e com os homens. Por outro lado, o mistério da igreja é Cristo. E a vida consagrada quer viver profundamente, não só unido a Cristo, mas com os irmãos de Cristo, seus irmãos, e também aquilo que Cristo ensinou, que é continuar a igreja pelo mundo afora. É claro que, volto a dizer, tudo isso se manifesta nos diversos carismas de cada consagração. E já falei das várias maneiras de consagração da vida consagrada. Mediante os votos, a igreja se torna a esposa do Salvador. E a comunidade dos consagrados é a participação e testemunha da igreja mistério, enquanto expressa essa união, essa comunhão com a Trindade e com a humanidade. Na prática, essa comunidade, ou essa comunhão com a igreja se manifesta na vida em relação com a igreja diocesana, com a igreja universal, segundo as normas de direito canônico. A vida consagrada, no sentido que eu falo, com os conselhos evangélicos, os votos, só tem sentido quando tem uma comunhão profunda com a igreja. Eu não posso formar uma pequena comunidade independente para ver como eu quero. Ah, mas sou inspirado. Sim, inspirado pelo Espírito Santo, mas dentro da igreja, com a igreja. Senão você não adianta nada. Você está fora do mistério de Deus. Por exemplo, vamos pegar uma mulher consagrada. Como é que ela está ligada? Pelos votos. É uma pessoa totalmente de Deus. É uma pessoa que se oferece a Deus, se imola a Deus pelos seus irmãos. Portanto, é imagem escatológica
da esposa do céu e da vida eterna. Os eremitas, como eu disse há pouco, são ligados ao mistério da igreja pela solidão, para a oração e penitência, pela oração contínua, pela dedicação exclusiva a Deus. Não só mostra a igreja como na união com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas a igreja preocupada com todos os fiéis. Então, as comunidades de vias, institutos seculares, que vivem mais para a evangelização, ligam-se mais pela caridade. O consagrado é ligado profundamente à vida da igreja. Na igreja existe hierarquia e laicato. Os consagrados ou são clérigos ou são leigos. O que distingue o consagrado na igreja é o apelo à santidade em um estado de vida estável, que isso se fundamenta nos conselhos evangélicos. Nós, padres diocesanos, temos um fundamento estável, uma vida estável de consagração a Deus e aos irmãos dentro da igreja diocesana, numa consagração de celibatário, numa consagração de obediência ao bispo e à igreja, numa consagração de despojamento dos bens materiais. O consagrado religioso, ele vive esse despojamento muito mais profundamente, se for até as últimas consequências, mas a obediência dele é igual ao não religioso. A vida consagrada não é uma vida intermediária entre leigos e clérigos, nem é constitutiva essencial da estrutura eclesial. Não, mas é indispensável à vida da igreja. Como uma doação, uma entrega, eu não digo maior nem mais perfeita, mas digo completa, como um espelho da igreja. A vida consagrado religioso, ele não é a essência da igreja, nem tampouco mas é indispensável a vida da igreja. Manifestação papal, palpável, sensível do mistério da igreja. Caríssimos irmãos e irmãs, a vida consagrada está ligada muito à santidade da igreja. Pela prática dos conselhos evangélicos, o consagrado se aproxima de Jesus, que foi casto, pobre e obediente. E se aproxima, portanto, à santidade da igreja, que deve ser casta, esposa puríssima de Deus, obediente, fazendo a vontade do Pai, pobre, sem procurar riquezas materiais. O consagrado deve ser santo, voltado unicamente para Deus, obediente à vontade de Deus e da igreja, pobre, só querendo Deus, só querendo as coisas espirituais, usando dos bens materiais na sua necessidade, na sua importância, dentro da sua vida de cada dia. Portanto, a igreja, a vida consagrada do religioso é muito ligada à hierarquia, porque primeiro a hierarquia reconhece o valor do carisma da vida religiosa. Segundo, faz o discernimento. Sem o discernimento da hierarquia, não pode haver
uma comunidade de vida, por exemplo, um instituto religioso, uma congregação religiosa que deve ser aprovada pela Santa Sé. Em conclusão, a vida do consagrado é muito pessoal, mas não é individualista. Senão ele não está ligado à igreja. Senão ele não cumpre a missão da igreja. Ele quer cumprir essa missão de uma maneira bem forte, bem dedicada. O padre diocesano também quer. E tem sua dedicação, seus afazeres, e tem também suas dificuldades. Mas a vida do religioso ou da religiosa também tem. O que importa é que ele quer fazer esforço para viver pelos votos de pobreza, castidade e obediência, essa vida de santidade que é a vida da igreja. Caríssimos irmãos, rezemos pelas vocações religiosas, rezemos pelos consagrados, para que cumpram os conselhos evangélicos, como prometeram. Rezemos pelas vocações sacerdotais, para que vivam também, aumente o número de sacerdotes, mas que eles vivam também os conselhos evangélicos dentro da sua realidade. Amém.